sorrisinho da nossa presidenta, como ela gostava de ser chamada, né? Um sorrisinho aí de, digamos assim, de um certo gosto por ter feito o adiamento do acordo ortográfico, brincadeiras à parte aqui, com muito respeito à nossa ex-presidente, afinal de contas, repito, não entra em aspectos políticos, é ex-presidente da República, e desespero de alguns portugueses e felicidade de outros. Você sabe, esse acordo ortográfico causa, digamos assim, sentimentos muito diferentes em cada uma das pessoas que estão ligadas a ele. Pois bem, eu perguntei o que a presidente Dilma, a criadora do Dilmês, uma nova língua, inclusive dentro do português, o que ela fez? Você já percebeu aqui, ó. Isso aqui foi dado por um jornal português à época, né? Brasil dia para 2016, a aplicação obrigatória do acordo ortográfico, era posto que extraído da agência Lusa, do Observatório da Língua Portuguesa e da agência Brasil, de 28 de dezembro de 2012. Fala, então não entrou em vigor? Não, Dilma achou que não era o ideal entrar em vigor o acordo ortográfico. Que história é essa? Como é que ficou? Vamos voltar? Diretor, você já sabe. Corta pra mim. Vamos lá então. Meus amigos, parece novela mexicana esse negócio aqui, né? Mas é a história da nossa ortografia da língua portuguesa. E então, o que aconteceu? Lembra daquela foto? Vamos mostrar de novo aquela foto lá em que eu apareço junto com os meus queridos colegas no acordo ortográfico da língua portuguesa. Nós estávamos lá no Senado da República, discutindo sobre a ótica da língua portuguesa, fazendo considerações. Me lembro que vários brasileiros participaram junto conosco disso, dessa questão do acordo ortográfico do Senado. Era uma discussão muito intensa. Eu me lembro que esse dia eu saí realmente cansado de lá do Senado da República, porque eu pude perceber o que o brasileiro sentia efetivamente, não pela ortografia, mas pela língua, né? Então veja só que detalhe interessante, nessa foto que vocês veem aqui, essa foto foi multiplicada, sabe? Multiplicada. Isso aqui em 2016, né? Aliás, 2012, na questão do acordo ortográfico, na busca pela melhoria do acordo ortográfico, repito, 2013 ele ia entrar em vigor, e aí de repente as discussões começaram a aumentar de maneira tão polêmica, mas tão polêmica, que me lembro claramente, pensamos, ó, vai entrar em vigor mesmo o acordo ortográfico, mesmo com as dificuldades, mesmo com essas diferenças, o que a academia pensava, o que o acordo ortográfico pensava, o que o AIS pensava, o que o Aurélio pensava, e aí nós tentamos efetivamente gerar mudança no texto, com regras sobre as quais eu vou mostrar. Tentamos, eu digo nós tentamos, a Ordem dos Advogados tentou, e aí representado por nós, o professor Pasquale, a própria Abralim, as academias que ficavam um pouco ali reticentes, como eu disse, fui a Portugal, etc., até que nós pensamos, não, vai entrar realmente em vigor, vai entrar em vigor. Foi no ano do casamento do meu irmão, inclusive, e aí me lembro que um dia depois do casamento do meu irmão, né, recebo a informação de que não seria bem assim não, né? Mas, bem, aí eram 7 dias antes, foi, digamos assim, a última coisa que foi feita nessa tentativa de, digamos, alterar o acordo ortográfico da língua portuguesa. Convoquei uma audiência, né, na Ordem dos Advogados do Brasil, no Conselho Federal, e aí, à época, as televisões foram até lá, né, especificamente a Globo, vou mostrar a vocês aqui agora uma reportagem a respeito desse assunto, foi lá e tentou, né, a todo custo, lembrar o governo de, olha, há aqui um problema, nós precisamos melhorar esse acordo ortográfico. Aí, à época, o senador Cristóvão Buarque indicou a mim, depois você olha os documentos aí, indicou o professor Pasquale e indicou um outro colega professor de Brasília também, para que nós pudéssemos fazer essa modificação em relação ao acordo ortográfico, porque realmente esse acordo não era bom. Mas nós pensamos, não vai dar certo, não vai haver alteração, o acordo vai entrar em vigor com todas as polêmicas possíveis. Até eu quero que você veja essa reportagem agora aqui no Jornal Nacional, à época, como eu disse a vocês, como teoricamente a última tentativa nossa de que esse acordo não entrasse em vigor. Veja aí, por favor, a reportagem, nós já vamos conversar sobre esse assunto. Veja aí. Um capítulo da história da língua portuguesa está terminando agora na virada do ano. Depois de um período de 6 anos de transição, passam a ser obrigatórias no Brasil as regras do acordo ortográfico que foi assinado com Portugal e mais 6 países. Só que essas regras ainda provocam dúvidas e críticas.
Ora viva, muito boa noite. Estamos de volta com o nosso e vosso programa Artivista. Nesse estúdio, todos vieram da África para estudar ou trabalhar no Brasil. São agora 5 horas e 55 minutos no Brasil e 9 horas e 55 minutos na nossa terra-mãe. Nós estamos numa rádio angolana que fala para milhares de ouvintes no mundo todo. Aqui, eles falam português. Mas será que é a mesma língua falada no Brasil? Não. Não é? Não é. Lourenço explica que em Angola, o português se mistura a línguas nativas. Todos nós temos um avô, um tio que fala em casa, fala quimbundo, fala umbundo. Então isso se introduz no português, no nosso dia a dia. Quer ver um exemplo? Só te dá uma dica que tá mulher um mambo e baseia naquele mambo e virei para uma esquina, você não vai entender. Mas isso é português? É português, é o nosso português. Mas para Jaira, apesar das diferenças, é a mesma língua. O que acontece muitas vezes é encontrar um brasileiro e o brasileiro diz: não, mas você fala português direitinho, né? Diz eu, porque eu só sei falar português, tal como você. Mas e as diferenças? Facto, de facto, objeto. Eu fiz uma prova de comunicação na faculdade e a professora deu errado. Porque eu punha objetivo com C. Sim. Punha atividade com C antes e a professora disse: isso já está errado. Certo ou errado? Bem, para unificar a grafia de palavras como essa, o Brasil e outros 7 países onde se fala português assinaram um acordo ortográfico. O acordo é uma declaratória de que os países vão cooperar, vão trabalhar conjuntamente pela língua e através da língua. Em torno de 1% das palavras da língua portuguesa foram modificadas. Objetivo com C, a moda portuguesa, não existe no vocabulário comum criado a partir do acordo, mas ainda está lá no vocabulário da Academia Brasileira de Letras. Com C ou sem ele, tanto faz. Quem resolve a dúvida? No Brasil, o governo brasileiro. A lei que criou o acordo ortográfico, em vigor desde 2009, não definiu qual vocabulário vale no país. Mas mudou algumas coisas. O alfabeto passou a ter 26 letras. Entraram o K, o W e o Y. Acentos e o uso do hífen foram uniformizados. Mini saia, como é que é? Eu acho que leva hífen, né? Mini saia, não é isso? Mini saia é tudo junto. Aliás, sempre foi. Outras polêmicas é que transformaram o acordo numa saia justa. Pé de moleque é com hífen ou sem hífen? Pé de moleque é com hífen, não é? É sem hífen. É sem hífen. Então tá difícil de entender. Palavras com 3 ou mais elementos só levam hífen se forem nomes de bichos e plantas. Exceção: casos consagrados pelo uso, como cor-de-rosa e pé de meia. Pé de moleque não entrou na lista, por isso não tem hífen. São as exceções que incomodam tanto os críticos do acordo. Linguistas, políticos e juristas da Ordem dos Advogados do Brasil. Eles queriam regras mais claras. As pessoas podem confundir pode com pode, não pode? Pode ser confundido. Se ele pode. Bem, é claro que o contexto não vai retirar essa ambiguidade. O acento diferencial entre pode e pôde foi mantido. O mesmo não aconteceu com o verbo para e a preposição para. Nenhum tem acento. Quem critica o acordo não entende esse critério. O hífen também virou motivo de discórdia. Um exemplo: palavras que começam com o prefixo pré. Quando for pré, a pronúncia pré sempre vai vir com acento e com hífen. Quando for pré, é sem acento e sem hífen. Qual é a base disso? A base é a pronúncia dessas palavras. Só que nem sempre a pronúncia resolve a dúvida. Você conhece algum brasileiro que diga que tem uma doença pré-existente? Não, todo mundo diz doença pré-existente. Na Bahia as pessoas dizem preconceito. E a grafia oficial não é pré, acento, hífen, conceito. A grafia é preconceito tudo junto. A parte que diz respeito ao hífen é um desastre, né? Ele torna a coisa inensinável, é impossível ensinar aquilo. O gramático Evanildo Bechara diz que a intenção foi unificar a escrita nos diferentes países, não necessariamente simplificar, que explica que a tradição justifica certas exceções. Eu sou professor há
desculpe dizer, há 70 anos. Eu nunca tive uma turma em que na palavra preconceito escrevesse pré-conceito, ou tivesse essa dificuldade. As palavras que puderem ser unificadas, a língua agradece, porque essas palavras unificadas terão maior possibilidade de difusão no território lusófono. Outra crítica é que o acordo já nasceu velho. A internet mudou o mundo. Esse acordo é pré-internet. Mas o professor Sérgio Nogueira explica que expressões novas ou estrangeiras entram aos poucos no idioma. O Réveillon ficou em francês, o abajur foi aportuguesado, o espaguete foi aportuguesado, a pizza não foi. E não há uma norma para isso. Isso só o tempo que vai dizer. Algumas palavras ainda não chegaram no vocabulário oficial. Agora, quem consegue viver sem elas? Professor Bechara, existe selfie? Existe, está aqui uma prova. Mas como é que se escreve selfie em português? Por enquanto é a moda inglesa. Agora a dúvida é saber se é masculino ou feminino, porque as duas formas se usam. O senhor poderia soletrar selfie? S-E-L-F-I-E. Exatamente como em inglês. Isso é português? Português. A língua que eu falo não é a língua dos meus avós, nem da época de Machado, muito menos de Camões. E eu não sei como será o português daqui a 50 anos, mas uma certeza eu tenho, vai ser diferente. Bem, muito orgulho desse momento, sabe? De mas muitas vezes ter alertado aos problemas, não só eu, mas grandes colegas como o professor Pasquale Cipro Neto, né? Nós alertamos essa problemática e, claro, isso muito respeitosamente ao grande mestre Evanildo Cavalcante Bechara, com quem, inclusive, dialoguei recentemente. Você vai estar no nosso YouTube, está nas lives, um professor extraordinário, um nosso batonier da língua portuguesa. Da mesma forma, veja, está ao lado de outro grande batonier, digamos assim, se vocês me permitem dizer os dois, o professor Pasquale Cipro Neto, ao lado de colegas como o professor Sérgio Nogueira, que também é uma grande referência para nós, uma referência extraordinária. E é isso, né? Veja que, nesse momento especificamente, isso pouco tempo antes, nós pressionamos para que houvesse essa alteração, porque realmente não estava bom. Então, como disse a vocês, o marco foi exatamente o casamento do meu irmão, essa época, 2012. E aí, depois do casamento, nós fomos ao Tocantins. Já pensa, não, em 2013 vai entrar em vigor, não há a menor possibilidade. De repente, numa última hora, foram até a época a Gleice Hoffmann, que era ministra da Casa Civil, e foram também ao Aloysio Mercadante, que era o ministro da Educação à época, né, do governo Dilma Rousseff. Acho que foi exatamente isso. E aí pressionaram de tal forma que, observe o que aconteceu. Gente, na calada da noite, observe que loucura, surgiu esse decreto, que é o decreto 7.875, de 27 de dezembro de 2012. Atenção, olha o que eu disse a vocês. 27 de dezembro de 2012. 27 de dezembro de 2012. Sabe o que esse decreto fez? Alterou o decreto 6.583, então, decreto 7875 de 2012, altera o 6.583, fazendo o seguinte. Lembra-se que o acordo ortográfico entraria em vigor em 2013? Parágrafo único. Olha o que aconteceu. A implementação do acordo obedecerá ao período de transição de 2009, lembra-se do governo Lula, né? 2009 até 2013, mas de 2009 até 2015, durante a qual coexistirão a nova ortografia da língua portuguesa em vigor, a norma estabelecida. Por quê? Por essa série de críticas que houve de todas as partes, inclusive nós, em relação ao acordo ortográfico. Ou seja, gente, funcionou. Eu estava no Tocantins, eu me lembro, à época, eu fiquei emocionado. Sabe, eu me lembro, estava na casa da minha mãe, de repente aparece no Jornal Nacional, governo adia o acordo ortográfico. Eu me lembro que assim, eu fiquei, só de falar hoje, eu fiquei emocionado, porque eu pensei, poxa, não adiantou nada, nós lutamos, não adiantou rigorosamente nada. Foi uma coisa assim extraordinária. E aí,
houve esse documento e pensei, nossa, agora nós vamos ao Ministério da Educação, nós vamos ao Senado da República, fazer mais audiências públicas, o professor Pasquale vai dialogar também, claro, e principalmente nosso líder lá na lógica da reforma, para verificar como é que isso melhoraria. Certamente a Academia Brasileira de Letras, guiada pelo grande professor Ivanildo Cavalcante Bechara, vai rever, os portugueses vão rever, não é, todos esses detalhes, vai dar tudo certo especificamente, mas aí o que aconteceu, vocês sabem, né, o governo Dilma caiu à época e o Brasil passou por momentos muito difíceis do ponto de vista político. Note que detalhe interessante, foram 2 anos, gente, 2 anos. Sabe o que houve em termos de modificação? Nada. O acordo ortográfico, com toda essa história, repito, toda essa história, veja só que loucura, entrou em vigor do mesmo jeito que foi colocado em 1990. Do mesmo jeito, com todos os problemas. E esse acordo ortográfico, como disse a vocês, que entraria em vigor em 2016, de fato, entrou em vigor em 2016, com todos os problemas de 2016 para cá, você tem a mesma lógica ortográfica, não houve nenhuma alteração, então eu vou colocar lá no nosso slide, decreto 7.875, decreto 7.875, então 2000, vamos só relembrar lá, 2012, né? 2012, só para relembrar aqui, 7.875, vou colocar aqui, 2012, decreto 7.875, 2012, né, que 27 de dezembro de 2012, especificamente, diz que a ortografia entraria em vigor em 2016 e, de fato, entrou em 2016, repito, com todos esses problemas que você vai poder ver agora nas nossas aulas de ortografia, com base nas letras, vai ver nas aulas de hífen, com base no hífen, vai ver nas aulas que envolvem também acentuação gráfica, com toda a problemática. Nós poderíamos ter uma nova ortografia melhor se nós tivéssemos a possibilidade de ter alterado esse acordo ortográfico, melhorado esse acordo ortográfico, para não gerarmos, de repente, passarmos vergonha de ver que um vocabulário ortográfico diz uma coisa, Aurélio diz outra, o Wise diz outra, e pior, agora o próprio governo português tende a não querer mais o acordo ortográfico, tende a retificar, já está no parlamento de Portugal, a retificação do acordo ortográfico, porque eles não aceitam as incongruências que há, principalmente em relação à grafia de palavras. Vocês vão perceber com inicial maiúsculo, minúscula, hífen, acentuação gráfica. Então, olha o quiprocó que de fato gerou essa lógica da ortografia do Brasil. Estávamos, de repente, num bom caminho em termos de alteração da nova ortografia, segundo a minha percepção, né? Infelizmente, isso foi absolutamente alterado em termos de política internacional sob a perspectiva da ortografia. Não que eu gostasse do acordo ortográfico, de jeito nenhum, até quem efetivamente me diz isso. Mas você gostava do acordo? Não, mas penso eu, e é particular, que o acordo ortográfico, de fato, seria muito importante, principalmente para o crescimento da nossa República Federativa do Brasil. Não, repito, como imposição a outras culturas, não, mas com um diálogo da lusofonia. No mundo em que o inglês passa a ser a grande força, é claro que uma lógica de ortografia é um sinal para que haja melhoria do país. Recentemente, a Organização das Nações Unidas reconheceu todo esse esforço que está aqui, não só por isso, mas por meio da CPLP, indicou que o Dia Internacional da Língua Portuguesa, dia 5 de maio, coincidentemente, dia do meu aniversário, olha que coisa, eu sempre me sinto assim, isso foi um presente que eu tive para a vida inteira, é o Dia Internacional da Língua Portuguesa, pela Unesco, né, da Organização das Nações Unidas, e a luta é para que o Brasil seja, a língua portuguesa, seja uma língua oficial da Organização das Nações Unidas, que ainda não é. E quem sabe, né, nós poderemos ter isso um dia. Quem sabe? Vamos lutar pelo nosso país. Agora, então, nós vamos ter a continuidade das especificidades, com base no acordo ortográfico do hífen, com base no acordo ortográfico em relação à acentuação gráfica, com base no acordo ortográfico com base em relação à grafia das palavras, iniciais maiúsculas, iniciais minúsculas. Aí vai depender efetivamente daqui onde você está no seu curso. Tudo bem? Em que curso você está efetivamente? Essa é a história da ortografia da língua portuguesa. E eu tenho a honra de ter feito parte dela com muita luta para o nosso país. Vamos continuar então? Avante!